essa é a nossa primeira aula de tutoria. Nós tivemos problema com o servidor do Google Meet por volta das 10 da noite, então essa aula de tutoria está sendo gravada de forma excepcional, para vocês não perderem o conteúdo. Bem, o que a gente tratou? Qual que é a ideia do que a gente ia tratar nessa aula de tutoria, né? A ideia basicamente era falar sobre medidas de laboratório, como tratar medidas de laboratório. Tá? Tem uma pequena apresentaçãozinha aqui, vou compartilhar com vocês. Esse é um breve. Opa. Esse é um breve resumo da apresentação do professor Alisson, que vocês podem encontrar lá no Moodle, né? Aqui, falando um pouquinho sobre notação científica, temos dois exemplos aqui. Você pode expressar uma massa, uma determinada massa, como 2.372.000 quilogramas, ou escrever ela em função de potências de 10. Isso que é a chamada notação científica. Eu posso escrever o mesmo número, expressar a mesma grandeza como 2.372 vezes 10 elevado a sexta quilograma. O mesmo é válido para números muito pequenos. Por exemplo, uma distância interatômica, eu posso expressá-la como 0,000000087 metros, ou escrever ela como potência de 10, 8,7 vezes 10 na menos 10 metro. Esse 10 a menos 10 metro tem um nome especial que é angstrom. Né? Ou seja, a notação científica é uma forma conveniente de representar números muito grandes ou muito pequenos. Né? Uma das coisas que vocês têm também na apresentação de laboratório do professor Alisson é a questão de unidades e suas dimensões. Nós temos grandezas básicas no sistema internacional. As três principais grandezas básicas do sistema internacional é comprimento, tempo e massa. Né? Você tem outras, mas essas são as principais. Né? E, partindo dessas grandezas principais, você tem grandezas derivadas. Aqui são alguns exemplos. Velocidade é comprimento sobre tempo, distância sobre tempo, aliás. Aceleração, variação da velocidade num determinado intervalo de tempo. E força é a massa vezes essa aceleração. Esses são só alguns exemplos. Você tem muitas grandezas derivadas no sistema internacional e na física. Tá? Bem, falando um pouco sobre algarismos significativos, né? Uma pergunta que eu fiz nas aulas tutoriais eu tenho aqui expressão de uma mesma medida, né, expressa com diferentes números de algarismos significativos. Quantos algarismos significativos eu tenho aqui nesse exemplo em vermelho? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 algarismos significativos. Algarismo significativo não é quantas casas eu tenho depois da vírgula, é o número total de algarismos expresso num número, certo? Nesse segundo exemplo, né, alguns podem dizer que eu tenho o mesmo número de algarismos significativos, 6, mas na realidade nós temos 7 algarismos significativos. Pus o zero aqui, quando você expressa o zero, significa que você tem certeza deste zero. Né? Esse é um outro exemplo, com 4 algarismos significativos e aqui 2 algarismos significativos. Qual a forma correta de eu apresentar uma medida experimental? Para nós apresentarmos uma medida, qualquer medida experimental, nós precisamos expressar também a incerteza. Então, imagina que eu fiz um experimento de queda de uma bolinha, medi a altura de queda e o tempo de queda, né? E encontrei, a calculadora me deu este valor. Eu medi distância e medi tempo, mas encontrei esse valor. Se eu fizer uma propagação de erro, o que a calculadora me dá de incerteza no G, na aceleração gravitacional, é esse número aqui, 0,03295 metro por segundo ao quadrado. Como eu expresso corretamente essa medida? Será que faz sentido eu escrever
Vejam quantas. O que você pode falar? Vejam quantas casas depois da vírgula você tem. 1, 2, 3, 4, 5. Será que faz sentido eu colocar esse número 9,82435 mais ou menos 0,03295 metros por segundo ao quadrado? Não faz sentido nenhum isso. Por quê? Porque a incerteza está aqui. Né? Então a coisa que faz mais sentido é eu expressar a medida até o algarismo que é idêntico ao algarismo da incerteza. Você expressa a incerteza com apenas um algarismo significativo. E a medida que você expressa, né, a média que você expressa aqui tem que estar de acordo com a incerteza. Né? Então, 0,82 mais ou menos 0,03. Qual é o significado disso aqui? O significado é que a minha medida está entre 9,79 e 9,85 metros por segundo ao quadrado. A minha medida ela tem uma precisão nesse intervalo de 9,79 até 9,85 metros por segundo ao quadrado. Isso que essa expressão quer dizer. Bem, toda vez que você toma uma medida e ela dá resultados diferentes, né, a incerteza do fenômeno que você está medindo, ela está relacionada não com o instrumento de medida, não apenas com o instrumento de medida, mas com a sua estatística, né, de valores. Nesse exemplo aqui eu fiz um experimento queda livre. A primeira medida deu 0,63 segundos. Na segunda medida eu obtive 0,61 segundos. Terceira, 0,67. Quarta, 0,59. E última medida, 0,63 segundos. Que valor eu expresso? Será que eu escolho um desses valores para dizer, olha, a minha medida é essa, gostei mais desse número, então minha medida é essa? Não, não é assim que a gente faz em física. O que a gente faz é uma estatística. A parte mais simples da estatística é tomar o valor médio. Como é que eu tomo o valor médio? Eu somo todas essas medidas e divido pelo número total de medidas que eu tomei. Se eu fizer essa conta, a gente obtém o valor de 0,626 segundos. Mas qual é a incerteza? Para saber a incerteza, nós calculamos o desvio padrão da média. Nós pegamos cada uma dessas medidas aqui, subtraímos do valor médio, elevamos ao quadrado e somamos. E finalmente a gente divide pelo número e dividido também por n-1. Esse é o desvio padrão da média. Se eu efetuar esse cálculo, o resultado vai ser 0,0133 segundos. Como é que eu expresso essa medida experimental? Né? O valor médio, mais ou menos a incerteza. Mas eu vou escrever 0,626 mais ou menos 0,0133? Não, eu vou considerar a minha incerteza com apenas um algarismo significativo. Né? E parar aqui a minha medida na casa da incerteza. Então eu tenho 0,63, veja que a gente fez aqui um arredondamento de 0,626 para 0,63 e colocou aqui incerteza com apenas um algarismo significativo. Novamente, qual é o significado dessa expressão? Significa que eu fiz uma medida de tempo e o meu tempo está entre 0,62 e 0,64 segundos. Né? É interessante que esses cálculos, para você não perder tempo para fazer mais rápido, que você execute essa estatística com algum aplicativo. Você pode usar ferramentas simples como o Excel, ou ferramenta mais sofisticada como o Origin, ou uma ferramenta como o QTI Plot. O QTI Plot é uma alternativa gratuita ao famoso software Origin, que você só encontra
é pago, né? O QTI Plot é um software gratuito que você encontra para várias plataformas, como Windows, Linux e até Macintosh, né? Esse aqui é o site do QTI Plot, onde você pode abaixar o programa, né, e instalar em seu computador. Eu acredito que ele só não tenha suporte para Android. Ele funciona em todos os outros sistemas operacionais para computador, Windows, Macintosh e Linux, todas as versões e sabores do Linux. Eu vou mostrar agora um pouquinho o funcionamento desse software QTI Plot. Vamos lá. Esse é o jeitão do QTI Plot. Eu vou colocar agora aqui as medidas de tempo e mostrar para vocês como fazer estatística aqui no QTI Plot. Deixa eu pegar os dados aqui. Nós temos, primeiro dado, 0,63. Segundo, 0,61. Terceiro, 0,67. Quarto, 0,59. Finalmente, quinto, 0,63. Você clica com o botão direito no mouse da coluna e logo aparece a opção estatísticas na coluna. E aqui você tem a média, 0,626, o desvio padrão, aqui eu vou colocar com menos algarismos significativos, e o que ele chama de Standard Error. Esse Standard Error você vai ver aqui pelo resultado, que é o nosso desvio padrão da média, né? Então, qualquer programa que você for utilizar, pegue um exemplo simples, calcule na mão e veja qual é o significado de todos os resultados dele. Tá? Vamos voltar aqui à nossa apresentação. Bem, quando você faz medida direta, e cada medida direta tem um valor diferente, você tem uma incerteza relacionada à variância dessas medidas, não apenas ao seu instrumento de medida. Uma outra questão é quando você tem medida indireta. Por exemplo, imagine que você tem um quadrado e mediu as arestas do quadrado. Para determinar a área do quadrado, a incerteza na área do quadrado, você não tem uma incerteza direta, você vai ter que fazer o quê? Propagação de erro. O mesmo é verdade para a velocidade. Né? Quando você mede distância e tempo, aceleração, força, volume e assim por diante. Né? Nós vamos ver um exemplo aqui. Né? Recentemente eu comprei para os meus filhos uma piscina de armar, que de acordo com o fabricante a piscina tinha 1.500 litros, né? 1.500 litros equivale a 1,5 metro cúbico. Eu resolvi medir para ver se não estavam me vendendo gato por lebre. Bom, como é que funciona o volume desse sólido aqui? Como eu tenho a base quadrada, o volume é simplesmente a aresta elevado ao quadrado vezes a altura. Fui lá eu e tomei as medidas. Medi a aresta e a minha incerteza não foi unicamente a incerteza da minha trena. Eu medi várias vezes e fiz uma estatística. E cheguei à conclusão que eu tinha uma incerteza de aproximadamente 1 centímetro, né, na medida de A. Mesma coisa para a medida da altura. Eu encontrei uma incerteza da ordem de 3 milímetros, não metade da menor divisão da régua. Mas eu fiz uma estatística e encontrei uma incerteza estatística de 3 milímetros. Né? Bom, como é que eu determino, então, o volume? O volume vai ser o volume médio, mais ou menos a incerteza. Né? Essa incerteza a gente vai determinar através de propagação de erro. Fazendo um cálculo simples aqui, você encontra o volume médio, 1,41 metro cúbico, e mais esses algarismos aqui, que a calculadora te dá. Se você pegar esse número e levar ao quadrado e multiplicar por esse, você encontra 1,41 metro cúbico. Né? Como é que você faz para fazer propagação de erro? Né? Nesse caso aqui, eu tenho apenas duas variáveis, A e H. Então, eu vou fazer a derivada parcial de V em relação a A, elevar ao quadrado e multiplicar pela incerteza de A ao quadrado. E somar com a derivada de V em relação a H
elevar ao quadrado e multiplicar pela incerteza de h ao quadrado. A maneira mais simples de você fazer isto aqui é você colocar todas as derivadas em função de v, aí vai aparecer um v ao quadrado aqui, que você tira para fora da raiz quadrada. Por que é mais simples fazer dessa forma? A dimensão desse aqui é a própria dimensão do volume, né? A dimensão da incerteza do volume tem que ser a dimensão do volume. E perceba que quando eu escrevo dessa forma, eu tenho incertezas percentuais aqui. Aqui eu tenho a incerteza percentual da aresta e aqui eu tenho a incerteza percentual da altura. Se nós fizermos a continha, a gente vai encontrar 0,01842516 metro cúbico. Como é que eu expresso esse volume? Ele vai ser o volume médio mais ou menos a incerteza, o erro que eu propaguei de A e H para o volume. Como é que eu vou escrever isso aqui? Eu vou escrever isso aqui como sendo 1,4162445 mais ou menos 0,01842,516 metro cúbico? Não. Eu vou pegar a minha incerteza e deixar ela com apenas um algarismo significativo e escrever desta forma aqui. 1,42 mais ou menos 0,02 metro cúbico. Tudo bem?